Glória a Deus. Amém, igreja? Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está feliz pelo seu nome escrito no livro da vida, diga aleluia. Se Deus é por nós, operando Deus, o sangue de Jesus, glória a Deus. Sente-se. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos no avivamento, nós cremos no Pentecoste, mas quem move em você aí não sou eu, não é o pregador. Quem move em você aí é a força maior. Glória a Deus. É o poder que está manifesto em você, ou o poder que vai ser manifesto em você, né? Hoje nós estamos trabalhando com muito alinhamento. Deus não vai pegar uma igreja despreparada. Eu posso estar aqui nessa noite dando uma instrução para vocês. Não sei como vocês vão receber a mensagem, mas não é outra daquela que você aprendeu na escola dominical. Não é outra. Agora o mistério vem após a obediência à palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você dá lugar à palavra, ela vai mover em sua vida para níveis maiores. Glória a Deus. É claro que quando a gente chega em algum lugar que a gente nunca foi, a gente vai encontrar novidade. Novidade de terra, novidade de prédio, novidade. Sempre vai haver uma novidade, sim ou não? No mundo espiritual não é diferente. O inimigo está torcendo para a derrota desse trabalho aqui. Entende? O inimigo está torcendo para fechar esse lugar aqui. Jesus teve sucesso no seu ministério? Teve. Essa palavra sucesso cabe ao homem natural. Ele já veio com sucesso. Mas por que ele teve sucesso? Porque ele fez o que foi proposto ao Pai para ele fazer na terra. E não teve ninguém que impediu e jamais vai impedir. Agora eu e você, sempre o inimigo vai tentar impedir. Está entendendo comigo? Deus não reúne pessoas para não ser para o propósito dele, né? É por isso que às vezes o pregador chega a dizer: você veio para olhar alguém, você vai ver raso, cor. Isso você pode ir no shopping, em vez de você vir na igreja, você pode ir no shopping, ver cores, admirar roupas. Então, na igreja você vem para um propósito. Aleluia! Uma das coisas que Deus tem falado muito no meu coração nesses últimos dias é o pecado da procrastinação. Entende? Entende comigo? O pecado do quê? Me ajuda a falar aqui? Da procrastinação. Entende comigo? A procrastinação é adiar no tempo que você deveria aproveitar. Só para você entender. Você acaba de comer. Se você não lavar a vasilha que está na pia, na janta você vai ter que lavar. Você vai ter que ocupar. Você vai ter que ocupar aquela vasilha. Sim ou não? Mas enquanto você não coloca a mão para lavar uma colher, você não consegue lavar todas as louças que está na pia. Sim ou não? Daqui a pouco a mulher chega, está lavando a casa e lavando até no armário que estava sujo há muito tempo. Porque ela vai pegar ânimo. Enquanto a pessoa não prova do seu ministério, ela vai viver um lugar da procrastinação. Eu estou desde cedo, quer dizer, está com uns 3 dias que essa mensagem está vindo no meu coração. Não é que eu fico procurando um lugar para me colocar ela, não.
Mas em todo lugar que a gente vai, a gente encontra a pessoa no pecado da procrastinação. Acabei de receber aqui um áudio, a pessoa dizendo, eu não vou porque eu vou lá, estou lavando o meu cabelo. Para começar, todo mundo que lava cabelo à noite, é perigoso ele sofrer um dano de uma gripe, de um resfriado. E por que eu vou colocar, como fala? Uma situação enquanto eu poderia estar adorando a Deus? Por que a gente vê pessoas levitas levantar do banco, pegar na mão de pessoa, a pessoa rodopiar ali, cheia de Deus, mas nunca cumprindo com o ministério, nunca cumprindo com a chamada, sempre adiando, sempre, no feriado, dia de hoje é feriado, hoje foi feriado, né? Hoje, algum lugar, algumas pessoas que estão em algum lugar em Deus, porque ele permaneceu nos princípios. Quando você não entendia os princípios de Deus, você foi treinado. Para quê? Para ser um levita, porque você veio um desejo. Seu pai e sua mãe não queriam, você não tinha unção, você procurava estar num lugar para poder louvar a Deus. Você foi treinado pelo Espírito Santo que impulsionou o teu coração. Falar com o pastor, pastor, é feriado amanhã, sexta-feira é feriado, o senhor não tem folhetinho para a gente fazer visita? Então achamos muitas pessoas no pecado da procrastinação, adiando o dia, o tempo. Deus, ele não é Deus de tempo, mas ele trabalha com o tempo na tua vida. E se você não abraçar o tempo, você pode ser desaprovado na tua chamada. Porque se você ficar adiando aquilo que Deus colocou na tua mão, a obra dele não vai deixar de ser feita, porque você está procrastinando, você está adiando. E Deus manda dizer que muitos estão sofrendo os danos, porque tem resistido à chamada de Deus, e é o tempo de Deus tratar com violência na terra. Nós estamos vivendo o tempo de um Deus irado. Se hoje você for numa igreja e pastor está te bajulando, sai fora dele. Casal está te bajulando, sai fora dele. Porque esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E cada um de nós devemos esforçar. Você que tem a chamada, você está adiando a sua chamada? Deus, ele não vai perder o tempo com você. Ele não vai perder o tempo com você. Escuta aqui. Ele não vai perder o tempo com você, que nem eu perco. Vamos lá nessa vigília? Não. Mas vem o fruto da procrastinação. Porque o que você era, o que era para muitos receber aqui nesta noite, ele procrastinaram. Eles adiaram para vir. Uns falam, lá no passado tinha um modo de dizer, o pastor é pé frio, por isso que não deu muita gente na pregação dele. Mentira. A Bíblia diz que o homem tem que viver, o cristão tem que viver pela fé. E para viver pela fé, ele vai ter resultado em propósito que ele fazer. Porque ele não pode fazer do ponto de culto da sua igreja um lugar de você ir lá somente apresentar lá para o pastor que você teve lá. Você tem que ir lá, você tem que sair no propósito de adorar e saber que na tua adoração Deus não deixa de estender a mão para você. Porque ele não deve nada para ninguém em ficar uma hora dessa ou até mais tarde sentado no banco ouvindo alguém falar. Então, criou muitos religiosos dentro da igreja. Que ele vem para a igreja somente como ir em algum lugar. E sair de lá no desejo, sabendo que se não tiver dinheiro para você comprar no shopping, você vai só sair no desejo,
do que você viu lá. Mas um lugar que o homem tem resultado é em Deus. Glória a Deus. Andar pela fé tem que andar em propósito. Propósito. E pela fé e pelo propósito, Deus acaba sendo glorificado e você passa a ser abençoado. Aleluia. Então eu quero passar de antemão esse recado aqui para a igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias dos verdadeiros chamados. Aleluia. Mas como que você está movendo no teu chamado? Desculpando porque você não teve o microfone na mão? Porque você não teve uma oportunidade na igreja? Porque a proposta de Deus para o chamado é o ide. Ide. Hã? É no ide. Deus usou o pastor João para falar, né? Cada um de nós. E quando Jesus vier, um subirá e outro ficará. Nós estamos vivendo hoje nas igrejas, muitas mulheres na igreja e pouco homem. Hã? Porque elas mantêm um propósito. Elas mantêm uma fé e mantêm um propósito. E muitos homens que poderiam estar fazendo o que a Bíblia dá direito para você, não está fazendo. Por quê? Não quer viver um propósito. Não está crendo na chamada. Porque hoje, para você ser um líder, você tem que ter a convicção de quem está instruindo você, de quem te chamou. Você tem que ter a convicção. Então, irmão, tome muito cuidado em você ficar adiando o seu tempo de fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Tome muito cuidado, que se você não fazer, Deus levanta outro para fazer. E você que faz de bom grado. Porque caso contrário, se você fazer de mau grado, uma simples recompensa você vai receber. Mas se você fazer de bom grado, uma grande recompensa terá de Deus. E quem faz a obra de Deus tem que entender, aleluia, que não é aqui que ele vai ser aplaudido. Ele vai ser aplaudido lá. Aleluia. Lá no céu os anjos te aplaudem quando você faz a obra de Deus. Mas aqui você não deve esperar de ninguém, por ninguém. Recompensa do homem aqui é para uma coroa aqui. É para uma medalha aqui. Mas nós não corremos como corre o homem natural. Nós corremos como corre o homem sobrenatural. O apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre o bom combate, que a recompensa vem de Deus. Há tempo de muito sofrimento, irmão, para nos desistir da chamada. Muita tentação, muita perseguição para nós desistir da chamada. E quando eu vi aqui o evangelista formando aqui a equipe de louvor, tinha vindo na minha cabeça, quando ele falou sobre a equipe, a coisa mais difícil hoje é você formar uma equipe. Nenhum levita desponta na vida de quem está na treva se não for na adoração, porque a adoração comove a alma do homem. E a maioria das pessoas hoje está doente na alma, no espírito. Então o levita, para começar, ele deve estar no lugar, aleluia, de um verdadeiro adorador, para que quando ele levantar para adorar, ele vai despontar no meio das trevas, e quem estava nas trevas vai vir para a luz. Mas aqui tem outra parte, que é a parte dos homens. Os levitas, glória a Deus. Mas aqui tem a parte da equipe
Jesus formou a equipe de quanto? E depois foi quanto? Depois foi mais quanto? 70, né? E depois foi mais 100. Os 12, os 70. E depois ele falou: agora eu vou embora, mas eu vou te dar um destino. Vai para Jerusalém. Eu vou formar você. Vou encher você do Espírito Santo para que você seja a minha testemunha. Glória a Deus. Tanto em Samaria como aos confins da terra. No dia de Pentecoste foi mais 120. Será que estava ali naquele lugar só 120 pessoas? Tinha não. Os que foram aprovados foram os que permaneceram. Tem um lugar aqui para você ser aprovado em Deus. Levitas e homens de Deus. É ficar na posição da ordenança de Deus. Caso contrário, você está trabalhando para alguém. E quem trabalha precisa receber. Mas nós recebemos a coroa. E Deus, Ele não falha conosco. Aleluia. Por isso que tem muitos passando decepção. Eu estou trabalhando por dia. O dia não é capaz de pagar suficiente para mim. Eu trabalho até um tempo e vou sair. Vou para outra igreja. Vou para outro lugar. Por quê? Eu estou trabalhando para o homem. Qualquer coisa que eu ver no homem, eu não estou estabelecido no Senhor. Então eu sou um crente desequilibrado. Aleluia. Porque eu não cresci, não amadureci. Quantos que estão com a mente mendícola? Pessoas que por qualquer coisa é um monte desigrejado. Aleluia. Enquanto a Bíblia diz que nós não somos com aqueles que deixam das suas congregações. Qual o lugar da congregação? Lugar que você, não, eu sirvo a Deus. Qualquer lugar. Sim? Isso é para quem é idôneo. Ele sabe que qualquer lugar que ele está, Deus está com ele. Aleluia. Mas ele não ele não sai da comunhão com Deus. Ele tem um Senhor com ele. Ele tem um Senhor para ele. Glória a Deus. Então a equipe. Aí quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, pregou, foi para quantos que aceitaram? Um homem que não tinha o conhecimento dos obreiros de hoje. Não tinha a teologia que o povo tem hoje. Você entendeu? E hoje está aqui, ó. Quantos discípulos o Senhor tem aqui? Vamos ver. A Veja trata você como crente. A Veja trata você como cristão. Mas sabe que o Abba fala para você? Filho meu, herdeiro da salvação, da vida eterna. E a sua vida aqui é passageira. Então eu estou pregando para um povo que Deus deu um destino para ele. Abraçar com a promessa. Aleluia. E ele vai estar conosco até o último dia da nossa vida. Mas eu quero pregar sobre o poder. Nós vamos ver aqui os fariseus dizendo que Jesus expulsava os demônios. Por quem? Por Deus Zebul. Esse direito, irmão, está na terra. Está para qualquer um de nós se ponhar na brecha. Porque tem cáscara de demônio que não vai sair aqui com louvorzinho raso, pregação rasa. Como diz o ditado dos mais velhos, é tirando o tatu canastro. Quem que já puxou um tatu canastro pelo cabo? Já pegou? Já puxou? É difícil você tirar um tatu galinha.
Tatu galinha se diz tatu liso. Está entendendo comigo? Eu tinha uma prática, pegava e puxava ele. E eu tinha uma força e tirava. Quando ele saía aqui, eu joelhava nele e torcia a cabecinha dele e passava a faca no pescoço, porque não podia comer com sangue. Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Jesus pegou muito em parábola. Mas o tatu canastro, qual é o tatu? Tatu galinha, o tatu peba, o tatu canastro. São 3, né? Tatu galinha, tatu peba e tatu canastro. Ele incha dentro do buraco, ele faz assim, ó. E aquela sanfona que ele tem nas costas é suficiente para ele ter força, para ninguém conseguir arrancar ele. Está entendendo comigo? Glória a Deus. Hoje, para você libertar alguém, principalmente numa geração de hoje, que o camarada aprende tudo que é da palavra lá dentro da cadeia, mas aqui fora não quer obedecer, você que está aqui fora tem que estar no lugar. O lugar do poder de Deus. Poder de Deus. A falta do poder de Deus estão levando muitas pessoas doente, enfermo, porque o diabo, ele é oportunista. Uma simples gripe pode levar a pessoa a óbito, sim ou não? Sim. Foi o tempo que Jesus expulsava, encontrou aquele menino epilético. Nós estamos tratando de um assunto aí que a irmã é crente, como eu disse, é cristã, é serva de Deus. Eu acabei de falar que não é a Veja que trata nós de crente e evangélico. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Abba, o nosso paizinho querido. Aleluia. Ele não quer nada. Cada um de nós temos um cálice. O cálice tanto, aleluia, para nós jorrar a glória, o poder, derramar de nós o poder de Deus, o poder da graça, o poder da misericórdia de Deus, ou o poder da ira. A maioria das pessoas, quando ela xinga alguém, maltrata alguém, quando ela volta em si, ela falou, eu fiquei cega, e aquela cegueira fez eu bater, fez eu xingar, eu fiquei cego, amarrei a corda no pescoço e quase que morri. Mas Deus não deixou eu morrer para me contar uma história, que na hora eu fiquei cego. Está entendendo? Então, a Bíblia diz que nós vivemos a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas basta o servo ser que nem o seu Senhor, fazer o bem, ter uma vida de equilíbrio diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O mal não quer que você tenha sucesso na sua vida ministerial. Ele vai fazer de tudo com você mesmo. Se chatear no serviço, ficar chateado com o líder, ficar chateado na igreja, para você perder a bênção. Você já viu aquele ditado que o pastor sempre falou com nós? Falou, você brigou aqui na igreja, mas o irmão que brigou está aí na igreja, mesmo na fraqueza dele está aí, e você está fazendo o quê? Ah, estou por aí. Quem que perdeu? Quem que causou aquele dano? E isso não está acontecendo no nosso meio. A Bíblia diz que aquele que não ajunta espalha. Aquele que não ajunta espalha. Aleluia. Você está vendo aqui a visão do reino de Deus e o reino do inferno. Ele trabalha para dividir. Mas Jesus trabalha, o Espírito de Deus trabalha para
somar, Glória a para juntar, para juntar, para juntar. Então eu não vim aqui para, desculpe meu modo de dizer, pregar para fora e para dentro. Como assim, pastor? Não, eu vim aqui para falar com o crente aqui. Glória Aleluia. a Deus. O poder de Deus não está numa instrução de voz, está numa aplicação pelo Espírito Santo para o bom entendedor. Porque também, se não tiver o bom entendedor na igreja, uma coisa ele é espiritual, outra se não, carnal. Glória a Deus. E eu comecei a dizer aqui que eu estou aqui, quem sabe, para te dar uma instrução aqui, para te nivelar, para te colocar um prumo. Aleluia. Por quê? Deus bajula você. Eu nunca recebi nada de Deus de graça. Eu faço a obra de Deus. Eu não tenho nem capacidade de falar essa palavra. Eu pago o preço. Se eu pago o preço é pelos meus próprios erros. Não é por Deus. Porque ninguém pode atentar a Deus para ele ser atentado e eu ser atentado. A tentação, as práticas que me leva eu ter os frutos. Glória a Deus. Está entendendo comigo? Glória a Deus. Então aí acaba nós encontrando em dificuldade para se deslanchar no chamado. E vivemos pessoas travadas. Pessoas que começam como se não fosse pelo Espírito de Deus. Mas aquele que começou a boa obra. Alguém esses dias atrás, a pessoa estava com contrário, não tem nada a ver com isso. Mas ele estava tornozelado. Ele disse: pastor, muito tempo que você está na caminhada. Eu falei: estou que nem um jabuti. Glória a Deus. Estou devagarzinho, mas estou indo. Estou indo. Não adianta você correr sem ter objetivo, sem ter o propósito, não conhecer o lugar que Deus vai te colocar. Porque tem muitos que já tentou chegar e ainda não chegaram. Estão na fila para começar. E Deus então falou para Elias: coma e beba, porque a tua jornada é longa. A tua jornada é longa. A maioria de nós que fazemos, preocupamos em vigília de libertação, em tarde da bênção da libertação, é libertar as pessoas. Mas tem muitos que ele vem e recebe a bênção, mas não quer ser liberto. Eu tinha uma membra lá na nossa igreja, e todo mundo na hora da oração, uma coisa que nós devemos fazer, se a pessoa crê, amém, se não crê também, o problema é dela. Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar, Paulo chegou em algum lugar, aquelas pessoas só tinham recebido, o batismo nas águas. Quando Paulo colocou as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Então o poder da mão do homem de Deus, coloca as mãos. De repente você ora por uma enfermidade, você é destravado daquele lugar que o diabo te prendia e você acaba sendo cheio do Espírito Santo. Aí eu entrei nesse culto amarrado, triste, moribundo, mas a hora que a irmã colocou as mãos sobre mim, Glória a Deus. é verdade ou não é? Você fez graça. O poder é manifesto, irmão. Mas por que nós não oramos? Porque o poder não está sobre nós. Temos muitas palavras. Estou dizendo que não é de sabedoria, mas o poder. Eu tinha uma irmã lá na igreja, chamava ela para vir para frente do altar para a gente orar em posição das mãos. Ela ficava lá no canto e eu fui observando aquilo. Um dia eu cheguei nela e falei: por que, irmã Sebastiana? Ela disse: eu tenho medo de ser curado porque eu tenho medo de eles cortar a minha pensão. Glória a Deus. Então continua aleijado, continua com a dor, continua com o problema. Você acha que não tem muitos que Deus fez você acontecer alguma coisa é porque Ele é maldoso?
fez você cortar um membro do teu corpo, um dedo, e você foi aposentado, porque você orou que queria fazer a obra, mas não tinha condições, principalmente hoje. Hoje acabou esse tempo de... Se o pastor não tiver ousadia no pedir, ele fica só mendigando. Glória a Deus. E só fica mendigando. Hã? O poder está em nós de ter uma mesa aqui. O poder está em nós de ter uma caixa aqui. Porque o poder está na união, na concordação, não está na divisão. Fica mendigando, principalmente hoje, que ninguém está nem aí com o pastor. Hã? O que é a palavra pastor? Usurpador, ladrão, homicida, tomador de mulher dos outros. Sim ou não? Não é essa a palavra do pastor hoje? Mas qual é a voz de comando na tua vida? Poder de Deus. Fala o que falar. Se for possível, meu pescoço é cortado. Quanto vale o seu ministério? A cabeça do João Batista no prato. Não foi o preço da chamada de João Batista? Glória a Deus. Por ele falar a verdade, a cabeça dele, o ministério deles custou o quê? A cabeça dele. Esse negócio de mídia aí, vai tentar querer parar o seu ministério, porque talvez não é tempo do teu sucesso, do teu ministério, para você estar na mídia. Alguém está te observando. Esses dias, alguém disse assim: pastor, eu quero colocar o senhor no banho. Eu falei: eu não faço questão. Ainda não. Não faço questão de estar no banho. Ela ficou assim, falou: pastor, depois que o senhor falou aquilo comigo, você viu o tom da palavra que eu dei para ela? Eu falei: não. Você viu o tom? Se eu fosse outro, quisesse... Não, de que jeito você tira? Com as pernas para cima? De que jeito? O camarada quer aparecer. Depois do culto ela falou: pastor, eu tive um sonho que alguém me colocava no banho e um homem grande ficava me observando. Aquele homem começou a me observar e começou a me seguir. Era Deus? Estão entendendo o que Deus está falando aqui? A instrução que Deus está falando aqui? Tem lugar que você não deve. Tem coisas que você está passando que você não deve falar. Entendeu? Acabamos de abrir uma igreja. Eu estava numa campanha de Neemias. A igreja estava nessa altura assim. O dia que eu falei na minha igreja, não era na outra igreja, que eu estava construindo, a obra parou. Para quem não entende o propósito de Deus, fala que os crentes todos são macumbeiros, porque estavam orando contra para não construir. Deus tem propósito no que eu estou falando aqui. Uma construção, a construção de algum templo que foi feito, era no silêncio. Deus manda dizer aqui para você: não queira ultrapassar o sinal por homem, por você mesmo, tomando decisão de você mesmo. Por isso que muitos estão errando em emprego, casamento, ministério, porque eles precipitam para estar no lugar que Deus não enviou. O enviado, irmão, tem endereço. E ele tem um destino. Porque quem vai destinar ele para estar lá é responsável por ele lá. E ele não causa questão lá. Lá ele vai para abençoar. Ele não vai para causar problema. Porque você não tem dos espíritos. O espírito que trabalha em você é que no devido tempo de Deus, ele vai usar de você para abençoar. Aleluia. E a maioria de quem abençoa, ele tem que estar atento. Porque ele não sabe de onde que pode vir uma bajulação
para tentar tirar ele do propósito a qual ele veio para fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo comigo aí? Tem que estar muito, como diz a palavra, manso que nem a pomba, mas veloz que nem a serpente. Se eu fosse olhar, eu não gosto de tocar nisso aqui, mas vou falar. Se eu fosse olhar na época para alguns líderes que passou por mim, hoje eu não queria nem saber de estar numa liderança, principalmente de gente, de pessoas que o próprio Deus disse assim: eu vou acabar com esse povo tudo, vou matar tudinho, né? Mas Moisés pregou para Deus. O homem que pregou para Deus falou: não, Deus, esse povo aí foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que... Agora o Senhor não tem paciência com ele? Se você não tiver paciência com ele, menos eu. Então Moisés acabou pregando para... Deus coloca a gente no lugar de um amor pela alma, que a gente esmurra a nossa carne por amor de alguém que vai nos odiar, que vai levantar o carcanhar contra a gente, mas nós estamos no lugar, aleluia, de direito de um homem que Deus escolheu. Isso não pode ser decepção para ninguém hoje. Para quem tem a chamada e para quem vai viver a convicção. Se não tiver a chamada, ele não chega em lugar nenhum. Ele não chega em lugar nenhum. Deus quer fazer disso aqui. Deus me mostrou há muito tempo. Deus quer fazer desse lugar um lugar conhecido. Glória a Deus. Mas cadê a equipe para avançar no reino do diabo? Né? Eles são territorial. Se você não vencer ele no território que você comanda, que você administra, você pode ser vencido por ele no próprio território. Território, igreja, lugares, família, casa, casamento. Mas Jesus te deu poder, te deu autoridade. Então uma casa desordenada, aleluia, ela não subsiste. Um reino desordenado, um reino dividido, não subsiste. Uma casa dividida, uma amizade, se não estiver andando em concordância, é melhor parar e olhar um no olho do outro. Você quer ir para onde? Você quer ir para onde? Para onde que você quer? Para onde você quer, mulher? Eu não me escolhi ser pastor, mas Deus colocou um pastor na tua vida. Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Abraão escolheu o lugar mais difícil. Mas o primo de Abraão, como chama ele? Ló escolheu o quê? As campinas. Hoje, a visão de hoje, você vive o lugar difícil, mas em Deus, do que você escolhe um palácio sem Deus. Você pode ter uma cama boa, mas se você não tiver sono, não adianta nada a sua casa. Você pode estar num palácio, mas se não tiver a paz no seu palácio, é melhor estar numa xoxa. Sabe? Está entendendo a minha linguagem aqui? É melhor você estar numa casinha simples, mas no amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Coisas que nós vamos... Agora, nesses últimos dias, eu falei que eu vou falar com os irmãos aqui. A Bíblia disse que um certo senhor veio prestar conta com os seus servos. Nós estamos vivendo agora o final de ano. Sim ou não? Faltando quantos meses para o final de ano? Quantos meses faltam? Hã? Quantas vezes Deus te chamou de madrugada para poder ter um particular com você
e você tem um particular com ele e você não quis. Falou, eu vou lá na vigília, Deus vai falar comigo, mas você não levanta para falar com Deus. Você quer chegar na onde? Você quer chegar pela fé dos outros? Você quer receber milagre? Você quer ser agente de milagre? Você não é o que o mundo oferece para você. Você não é o que o mundo acha que você é. Você é um agente de milagre. Na sua casa, você tem voz de comando, porque você tem a autoridade de Deus, você tem o aval de Deus. A sua casa é toda bagunçada. A sua vida ministerial é toda bagunçada. Nós estamos chegando no final do mês, do ano. O que as empresas fazem? O que as empresas fazem? O que os contadores já estão fazendo para poder entrar o ano que vem? Quantas vezes Deus te mandou e você não foi? Hã? Quantas almas Deus vai requerer do seu chamado? Aleluia, você pregou tanto para os outros ir, mas você foi um preguiçoso para não ir. Sempre você ficou naquela palavra que eu falei, como fala? Sempre adiando a sua chamada. Ah, eu acabei de comer. Hoje é feriado, mas eu trabalhei a semana toda e já é depois do almoço, já está o sol quente e eu não dá para ir. Hã? Deus, quando te escolheu, já viu o dia, a data, o mês. Aleluia. Quando chega na chuva, você não sabe porque não tem uma sombrinha para cobrir você, para livrar dos pingos. Você não vai no sol porque o sol está quente. Você não vai antes do almoço porque você está com fome. Você come e não vai porque você está cheio e porque o sol está quente. Mas Deus vai prestar conta. O Senhor vai prestar conta de cada um de nós. E o que Deus está fazendo nesses últimos dias? Deus continua o céu tratando com a terra. E a terra é eu e você. A terra é eu e você. Glória a Deus. Então o que diz aí na sua Bíblia aí? Mateus capítulo 12, versículo... Oh, glória a Deus. 22. Irmão, eu tive 3 caroços na cabeça. Eu falo muito com as pessoas no áudio. Vocês já notaram? Já notaram isso? Eu tenho dificuldade. Sempre quando eu vou pregar, eu falo, igreja, me ajuda aí. Me ajuda aí, lê a palavra aí. Porque eu ganhei uma Bíblia. Aqui atrás está dizendo que a letra é gigante. Mas se isso aqui for gigante, Lêndia também é um gigante. Então abre a sua Bíblia aí e leia para nós aí. Pastor João. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Amém, igreja? Sente-se. Aonde está o reino de Deus? Qual crente que não sabe que todo poder e domínio foi dado ao Filho?
Hã? Todos nós sabemos. Por que nós não estamos no lugar de expulsar? Ou de ter direito de expulsar? Por que os demônios movem com tanta facilidade no nosso meio? Falamos de línguas estranhas, profetizamos, rodopiamos. Qual lugar que devemos estar para expulsar os demônios? Mateus capítulo 17, se não foge da minha mente, 17. Jesus descendo do monte, encontrou um jovem epilético. Ele caía no fogo, caía na água. A pessoa, quem que movia na vida daquele homem, na vida daquele jovem? E os discípulos não teve poder de expulsar. Mas o que Jesus falou? Falou que nós estaria aqui com esse poder. Esse poder ficou para o homem terreno, eu e você. Jesus foi terreno, mas ele voltou ao Pai. Ele passou por aqui, mas como o verdadeiro Deus. Esse poder está em nós. Aleluia. Está precisando de milagre? Estamos vendo milagre na igreja. Nós estamos vendo pessoa desequilibrada, que veste de crente, fala como crente, redupia como crente, mas são pessoas desequilibradas. Qual é o equilíbrio na vida do crente? Qual é o fruto do Espírito? Mansidão, paciência, longanimidade. Se é que Deus é um Deus paciente, se é que Deus é um Deus paciente. Se Ele fosse um Deus que não tivesse paciência comigo e com você, nós já era desaprovado. Mas Deus espera nós ouvir uma mensagem como essa, para nós despertar no lugar que Ele sabe que nós somos capazes de mover pelo Espírito de Deus, mas nós precisamos obedecer, aleluia.